Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. E nesse vídeo eu quero falar sobre esse tema aí, autoridade sobre o inimigo ou autoridade espiritual, como você queira entender, tá certo? É muito importante a gente conhecer alguma coisa concernente a esse assunto, né? Para a gente não estar aí, claro, à mercê, sendo manipulado pelo inimigo das nossas almas, né? Ele não tem um corpo visível, né? Ele é invisível, ou seja, mas a sua força ela é muito grande e descomunal e se levanta todo dia contra nós, né? Tipo assim, você não vê digamos assim, o ar que você respira, né? Mas você sente o ar que você respira, né? E assim a gente tem que estar atento, né? Como é que ele age e estar atento também àquilo que já foi nos dado, né? Como igreja, como filhos de Deus, como cristãos. O poder de Deus está na nossa vida e o inimigo, claro, ele já não tem mais poder sobre nós. No entanto, nem todos têm essa consciência, né? Sabe? Muitas pessoas que estão dentro das igrejas, elas têm até medo do diabo. Já vi muitas pessoas ter medo do diabo, muitas pessoas, sabe, que não foram ensinadas, né? E tem a questão teológica que muitas pessoas, assim, tipo, elas nunca acreditam que o diabo saiu da sua vida. Parece que é uma coisa, assim, bem estranha, né? Porque tem gente aí há 20, 30 anos dentro de uma igreja e toda sexta-feira ele vai para o diabo sair e tal, aquela coisa toda. Ou seja, é uma teologia que não ensina a libertação de uma forma correta. Eles falam de libertação, mas a libertação nunca chega, sabe? Para justamente manter as pessoas prisioneiras, entende? Daquele sistema que eles criaram, sabe? Entendeu? Então, é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Eu queria pedir para você assinar o canal e também, se possível, ativar as notificações. Eu ficaria muito feliz se você assim fizesse, tá certo, pessoal? Então, vamos aqui para o primeiro ponto, que diz o seguinte, né? Cristo nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Esse é o primeiro ponto que eu queria que você entendesse, sabe? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Isso aí não é, pessoal, quando Jesus fala de serpente e escorpiões aí, não é serpente no sentido, né? Entende o que eu estou querendo dizer? Essa serpente, cobra que você vê, sabe? Ele está falando aí, claro, de seres espirituais, né? Ele está falando disso aí. Serpentes representa poder máximo do diabo, né? Escorpiões, digamos assim, são as entidades, os demônios, né? Que estão justamente agindo, sabe, contra nós que somos a igreja, né? A força do inimigo e nada vos fará dano algum. Jesus delega autoridade espiritual a seus discípulos para enfrentar e vencer as forças malignas, né? Isso mostra que não estamos desamparados diante do inimigo. Então, Jesus aqui, ele dá poder. Por que ele diz assim, usa essa expressão pisar? Porque pisar significa estar debaixo dos seus pés, significa autoridade máxima, sabe? Então é muito importante a gente entender isso, né? Ou seja, o poder de Cristo foi a nós transferido, né? E nós temos que entender, sabe, que essa transferência de autoridade é para que você reconheça e se utilize dela como proteção contra as investidas do inimigo na sua vida, sabe? Então é muito importante você entender isso na sua vida, certo? Em segundo lugar, nós vamos ver aí essa questão aqui, sabe? Deixa eu ver aqui o negócio. A vitória de Cristo na cruz é a base da nossa autoridade, né? Então a cruz não foi simplesmente assim um sacrifício. A cruz ele vai além do sacrifício. Ela é um sacrifício, uma entrega da sua vida, mas os efeitos, né? A repercussão, né? A validação foi Jesus ter recebido toda a autoridade no mundo espiritual. Então, essa autoridade ela foi transferida para nós que somos a igreja, né?
Colossenses 2:15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Despojar, digamos assim, tirar a autoridade. Ele tirou a autoridade, entende? Do inimigo, dos principados, das potestades, dos dominadores, entende? Então eles estão vencidos, sabe? E eles os expôs publicamente, né? Ou seja, ele mostrou para toda uma cadeia espiritual do mal, sabe? Que eles tinham sido vencidos com o poder da sua ressurreição, entende? Então esse poder da ressurreição de Cristo é manifesta em nós através da fé. Cristo venceu Satanás e todos os demônios na cruz. Ele desarmou os poderes malignos, nos dando a mesma autoridade, né, que havia sobre Cristo. Essa autoridade ela veio justamente para nós que somos a sua igreja, o seu povo, né? Então é muito importante você entender isso, sabe? Porque quando você entende isso, o que vai acontecer? Você vai viver um tempo novo na sua vida, certo, pessoal? Então vamos aqui para o ponto 3. Autoridade, né? A autoridade é exercida em nome de Jesus, né? Em meu nome expulsarão demônios, né? Sabe? Então, quando se usa o nome de Jesus com fé, né? Sabe? Muitas pessoas não entendem isso, não entendem a dimensão em que ele está, não entendem o poder que ele já recebeu, sabe? Eu me lembro, eu terminei um culto, né? Aí quando foi assim, mais ou menos, isso no domingo, meia-noite ligaram para mim, e disseram, olha, fulano aqui, tá na rua, tá acontecendo aqui uma situação, e uma pessoa está com um comportamento estranho, coisa assim desse tipo. E eu saí, já era mais de meia-noite, e me dirigi lá à casa da irmã, e o irmão, né? E cheguei lá e disse, por que vocês não fizeram ali uma oração e... Não, porque o senhor tinha que vir, porque a visão do povo é essa. Infelizmente, foi passado para o povo e o povo acha que só quem tem poder é o pastor, bispo, apóstolo, papa, padre, sacerdote A, B, C, X, Y. E na realidade o poder é dado a todo cristão. Tá certo? Todo cristão tem que saber disso, porque o poder é dado a todos aqueles que creem, entendeu? E receberam a Cristo. Eles já têm esse poder, sabe? Entende? E muitas pessoas não entendem isso, porque acreditam até que não é ensinado, né? As pessoas têm aquela, como se fosse algo místico, só o pastor que tem autoridade. Não, você aí que está me vendo, aprenda isso na sua vida e comece a exercitar, porque você também tem poder sobre toda ordem hierárquica do inimigo. É só você crer, você confiar em Cristo, sabe? A autoridade é exercida em nome de Cristo, sabe? Entende? E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, né? Ou seja, o nome de Jesus é a chave. Se você tem Jesus, é a chave, você não vai expulsar. Eu vejo muito isso. Uma vez teve uma pessoa que chegou, né, com um grupo, que uma pessoa possessa, e ele começou a dizer, vamos agora adorar a Deus. Aí outro disse assim, aí vamos adorar, Senhor. Aí começaram a adorar a Deus. Não sei o que, e aquele moído todo. Outro disse, agora nós vamos louvar a Deus. E começou aquele moído. E aí deu meia-noite e meia, e o pessoal nesse moído, E o demônio lá, sabe? Não vai fazer efeito nenhum. Porque não é isso que a Bíblia ensina. Entendeu? Você tem que ir já com a vacina já pronta para dar aquela, entendeu? Sabe? Aquela investida contra o inimigo. E usar o nome de Cristo, sabe? Quando oramos ou resistimos ao inimigo em nome de Jesus, estamos ativando o poder e a autoridade do céu, sabe? Quando você ora usando o nome de Cristo e a autoridade, com aquela finalidade, com aquele objetivo específico, para que o inimigo saia daquela pessoa,
manifestações vão acontecer. Você pode até ter ânsia de vômito ou coisa assim desse tipo, sabe? Você pode ter sono. O inimigo pode lhe confrontar, dizendo quem é você, porque não sei o que. Ele pode querer lhe intimidar, porque não sei o que. Entendeu? Aí você já tem que estar preparado, entendendo que o inimigo ele não tem poder sobre a sua vida, sabe? Ele tá travando aqui um negócio aqui, um assunto importante aí. Sempre tem uma interferenciazinha, mas no nome de Jesus está denunciado aqui também, em nome do grande. Amém, pessoal? Sabe? Então, em quarto lugar, pessoal, cadê? Quarto lugar, né? Quarto lugar, nós vamos ver aqui, essa questão aqui. Somos assentados com Cristo em posição de autoridade. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estar assentado com Cristo significa compartilhar de sua autoridade. Já estamos posicionados espiritualmente acima do reino das trevas, entendeu? Então, assentar com Cristo, né? Quando alguém assenta do lado de alguém, né? Aí subentende-se que aquele outro que está do lado dele tem autoridade, entende? Sabe? Quando alguém se senta do lado de um rei, alguém diz assim, aquela pessoa ali é importante, é uma pessoa de destaque, é uma pessoa que tem autoridade, entende? Sabe? É assim que acontece no mundo espiritual. Nós já fomos assentados, né? Fomos assentados nos lugares celestiais, né? Ou seja, espiritualidade, poder, autoridade, né? Vem justamente de quem está no nível, porque ninguém vai se sentar ao lado de Cristo se não estiver em concordância. E se Cristo também não estiver em concordância com ele, sabe? Então, é isso, sabe? Quem está ao lado dele, está posicionado espiritualmente, ele está acima do reino das trevas, que age, né? Todos os dias para nos destruir, mas com o poder de Cristo, claro, nós estamos acima do poder das trevas. Entendeu o que estou querendo dizer? Então, é isso, pessoal. É muito forte. Quinto lugar, para a gente terminar, diz o seguinte aqui a palavra. O que é que diz a palavra? A palavra diz o seguinte, resistamos ao diabo, firme na fé, com autoridade. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Ou seja, resistir. Entende? Resistência é justamente uma das ferramentas ou armas pelas quais nós temos que ter para que o diabo ele fuja. Porque ele vai sempre ficar tentando, ele vai sempre ficar querendo lhe intimidar, entende? Então você tem que resistir. A autoridade espiritual começa com sujeição a Deus, ou seja, se você for obediente a Deus, se você for sujeito a Deus, se você crê na palavra de Deus, se você crê na autoridade que você recebeu, né? Quando nos submetemos a Ele, temos a legalidade para resistir ao inimigo e ele deve fugir. Então, se você tem legalidade no mundo espiritual, por que medo? Entende? Por que medo? Sabe? Muitas pessoas, às vezes, elas acham assim, que o inimigo só vai sair com muita oração. Outros acham, enfim, coisa assim desse tipo. Só vai sair com muito jejum, sabe? Orar e jejuar é bíblico, porque é uma batalha espiritual de qualquer forma. Mas eu quero dizer que isso não é tudo, não. Porque eu já vi muita gente orar e jejuar, mas não se utiliza da fé. Quando ele vai agir espiritualmente, nada acontece. E ele fica se interrogando. E aí, por que isso? Entende? E já vi pessoas que nem são assim de oração, não são assim de jejum, mas quando elas se depararam com a afronta do inimigo, elas partiram para cima e diz, em nome de Jesus, Satanás. Aí saindo. Entende? E aí o diabo tem que obedecer, porque ele está usando a chave, ele está usando a autoridade. E ele crê, sabe, que aquilo vai funcionar, sabe? E vai manifestar ali o poder de Deus. E Satanás ele vai perder naquela batalha, naquela guerra, né, que ele levantou. Tá certo, pessoal? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Você não esqueça de assinar o canal e também ativar as notificações. É isso que eu queria falar sobre a autoridade do inimigo. Não pense que só o pastor, que o bispo, que enfim. Né? Não estou aqui, claro, excluindo ninguém, porque eu sou pastor, né? Mas eu tenho essa visão de que essa autoridade é de toda a igreja e que cada cristão, em particular, individualmente, tem que exercer essa autoridade para que o reino de Deus ele seja difundido, né?
enfim, aquela coisa toda. Tá certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.